vamos resolver aqui mais uma questão sobre mistura de soluções. Vamos lá. Se 40 ml de HCl, 1,6 mol litro, que é a concentração dele, e 60 ml de NaOH, 2 mol por litro, são misturados, quais são as concentrações em mol por litro de Na+, Cl- e OH-, respectivamente, na solução resultante? Ok, vamos lá, né? Então, nós temos uma solução de HCl, nós temos outra solução de NaOH. Então, vamos pegar os dois e vamos misturar numa solução só, né? Então, ok. Isso aí vai acontecer uma reação, porque eu estou pegando ácido com base, então vai acontecer uma reação de neutralização e vai gerar um sal mais água. Então, vamos lá. Então, nós temos o HCl mais NaOH. Isso aqui vai gerar quem? O NaCl mais H2O. Lembrando que, então, a proporção aqui todos é de 1 para 1 para 1. Está aqui o meu balanceamento realizado. Então, vamos lá. O que foi que a questão falou? A questão disse que 40 ml de HCl, concentração 1,6 mol por litro. Se eu tenho uma concentração e se eu tenho um volume, eu consigo descobrir o número de mols. Então, vamos descobrir o número de mols do meu HCl. Logo, então, quem é o número de mols do HCl? Eu sei que a concentração molar do HCl é o número de mols de HCl, do meu soluto, pelo volume da minha solução. Logo, o número de mols do HCl é igual à concentração molar do HCl vezes o volume. Logo, o meu número de mols do HCl vai ser a concentração, que é 1,6, vezes o volume, que é de 40 ml. Só que aqui eu tenho que utilizar em quê? Em litros, né? 0,04. Então, o meu número de mols vai ser exatamente igual a 1,6 vezes 0,04, que vai dar 0,064 mols. Então, esse aqui é o número de mols do meu HCl. 0,064 mols. Vamos descobrir agora o número de mols do NaOH. Seguinte, vou botar um espaçozinho aqui. Então, quem é o número de mols do NaOH? A questão já deu o quê? O volume e também a concentração. Então, de forma análoga, a gente vai também achar o número de mols do NaOH. Então, o número de mols do NaOH vai ser quem? A concentração do NaOH vezes o volume da solução. Então, o número de mols do NaOH vai ser a sua concentração, que é 2, vezes o volume, que é 60 ml. Tem que usar em litro, né? 0,06. Então, o número de mols do NaOH vai ser 0,12 mols. Então, descobrimos aqui o número de mols de NaOH. Então, aqui nós temos 0,12 mols. Agora, prestem muito atenção aqui. A proporção é de 1 para 1. Ou seja, significa dizer que a mesma quantidade que eu tenho de ácido clorídrico, eu deveria ter de hidróxido de sódio. E não é o que acontece aqui, né? Então, sempre que isso acontece, eu tenho que ver quem está em falta e quem está em excesso. Só que nesse caso aqui, a gente bate o olho, a gente consegue ver quem é que está em falta, né? Porque pensa comigo, e quem está em excesso também. Por quê? Eu tenho esse 0,064 mols. Então, ele precisaria de quanto de base do hidróxido de sódio? Também de 0,064. Quanto foi que eu coloquei aqui? 0,12 mols. Então, para eu reagir todos os 0,064 mols do ácido, eu precisaria de 0,064 de base. Só que eu tenho quantos aqui? 0,12. Logo, eu coloquei uma quantia a mais de mols. Então, logo, o NaOH ele está em excesso. Então, quem é o meu fator limitante? É quem está em falta.
Ele vai ser totalmente consumido, então ele vai ser o limitante da minha estequiometria, né? Da minha reação. Logo, esse aqui é chamado de fator limitante, porque ele vai ser totalmente consumido. E o NaOH vai ser consumido, dos 0,12 mols que eu coloquei, vai ser consumido só 0,064. Esse vai ser o valor que vai ser consumido. Então, vai ter uma parte que vai ficar em excesso, ou seja, que não vai reagir, que vai ficar ali, né? Na concentração final, lá na solução final, depois que eu faço a mistura. Logo, como é que eu calculo o excesso? Vou botar aqui em cima, ó. Como é que eu calculo esse excesso do NaCl, do NaOH, né? Eu coloquei 0,12 mols. Só que eu vou precisar só de 0,064 para reagir, né? Então, isso aqui vai ficar 0,560, certo? Perdão, 0,056 mols. Então, eu tenho 0,056 mols que vai ficar em excesso de NaOH. A minha concentração final, depois que eu pegar os dois e misturar, vai ficar o quê? Vai ficar o NaCl e também vai ter, obviamente, a água aqui, né? E também vai ter, ó, um NaOH. Então, vai ter um NaCl e também vai ter um NaOH. Por quê? Porque ficou em excesso, não é isso? E nós temos a água aqui. Então, essa aqui vai ser a solução final. NaCl, que foi o sal formado, mais o NaOH, porque ele vai ficar em excesso. Ele vai continuar ali, só que ele não vai dissolver, né? Tá ali, ok? Então, vamos lá. Eu sei que o meu NaCl, ele fica em Na+, e Cl-, sempre na proporção de 1 para 1 para 1. Então, quantos mols eu tenho de NaCl? Aí é por isso que eu utilizo o meu fator limitante aqui, ó. Olha o HCl aqui. 1 mol de HCl está para 1 mol de NaCl. Logo, se eu tenho 0,064 mols de HCl, eu vou utilizar ele porque ele é meu fator limitante. Logo, vai gerar o quê? 0,064 mols de NaCl. Dessa forma, nós temos aqui 0,064 mols de NaCl, que vai gerar 0,064 mols de Na e 0,064 mols de Cl-. O nosso NaOH, como é que vai ficar? O NaOH, nós temos Na+, OH-, 1 para 1 para 1. Quantos mols eu sei que vai ter de NaOH? Porque aqui ele está em excesso. Então, quantos mols ficou em excesso? Que ele vai ficar sobrando, né? Lá na solução final. Quanto é que vai ser? A gente calculou aqui, ó, que deu 0,056 mols de Na que ficou em excesso. Então, eu vou ter aqui 0,056. Como a proporção está de 1 para 1 para 1, o Na+ também vai ser 0,056. Não é isso? Então, vamos lá. Isso aqui é a quantidade de mols. Logo, eu quero achar a minha concentração, não é isso? Eu quero saber a concentração de Na+, Cl- e OH-. Então, quem vai ser o meu Na? Ó, o meu Na eu vou ter esses dois aqui. O NaCl vai gerar Na+ 0,064 mol, e o do NaOH também vai gerar 0,056 mols. Então, logo, aqui eu vou ter o quê? Então, o número de mols, só botar aqui embaixo. O número de mols de Na+, vai ser 0,064 mais 0,056. Então, isso aqui vai dar 0,12 mols
de Na+. Quantos mols eu vou ter do Cl-? Aqui, ó, 0,064. Então, o número de mols do Cl- vai ser 0,064. E quantos mols eu vou ter do OH-? Tá aqui, ó, só o 0,056. Então, o número de mols do OH-, 0,056 mols. Mas a questão ela me pediu o quê? A concentração, né? Não o número de mols. Então, quem é a minha concentração? Vamos lá. Vamos calcular primeiramente a concentração de Na+. Então, quem é a concentração de Na+? É o número de mols, 0,12, dividido pelo volume total da solução. Quem vai ser o volume total da solução, né? A solução final. É só somar os volumes, né? Ó, do que eu misturei. 40 ml mais 60 ml. Então, vai gerar uma solução de quanto? De 100 ml, ou seja, de 1 litro. Ou de 0,1 litro. Então, vai ficar 0,1 aqui. Logo, a minha concentração de Na+, vai ser 0,12 dividido por 0,1, ou seja, 1,2 mol por litro. Da mesma forma, eu vou fazer a concentração do Cl-. Então, quem é a minha concentração do Cl-? Vai ser 0,064, que é o número de mols, dividido pelo volume da solução, que é 0,1. Logo, a minha concentração de Cl- vai ser de 0,64 mol litro. E a concentração do OH vai ser, a concentração do OH- vai ser o número de mols, que é 0,056, dividido pelo volume da solução, que é 0,1. Logo, 0,56 mol por litro. Dessa forma, achamos as concentrações de Na+, Cl- e OH-. Então, qual a alternativa correta? O Na+ vai ser 1,2, o Cl- 0,64 e o OH- 0,56. Então, nossa alternativa correta é a letra E. Espero que tenha ajudado vocês.